Boa noite, quem for chegando, né? Aproveita para assistir aí a nossa palestra de hoje. A nossa leitura foi João capítulo 14, até o versículo 1 até o versículo 21, aonde Jesus consola os seus apóstolos, né? Explicando para eles que na casa do meu pai tem muitas moradas, né? Ele sabia que ia partir e ele avisou aos seus apóstolos que ele iria na frente, né, preparar uma das moradas da casa do Pai para eles, e que eles poderiam ficar tranquilos que ele voltaria, né, que ele voltaria quando chegasse o momento, que hoje nós sabemos que seria o momento atual, né, o momento da transição planetária, e que eles ficassem bem tranquilos, porque se eles acreditassem em Jesus, tudo aquilo que eles pedissem ao Pai, em nome de Jesus, eles receberiam, né? Tudo aquilo que nós pedirmos a Deus em nome de Jesus, nós receberemos. Mas também ele explicou uma coisa muito mais interessante do que isso. Ele falou para os discípulos que ele e o Pai eram uma coisa só, e que ele e os discípulos também eram uma coisa só. Porque se eu estou no Pai e o Pai está em mim, eu estou em você e você está em mim. Então ele falou do emaranhamento quântico, né? Onde todos nós somos uma única coisa. Todos fazemos parte da criação. Tudo está dentro de um todo, né? E que se nós confiarmos e acreditarmos que as coisas são perfeitas, as coisas são perfeitas. E se nós acreditarmos que as coisas são ruins, as coisas vão ser ruins. E aquilo que a gente acredita, né, é a nossa realidade, é aquilo que a gente cria através das nossas emoções, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Então, toda vez que pegar uma Bíblia para ler, preste muita atenção no que está sendo dito nas palavras de Jesus e traga para os dias de hoje. O que ele queria nos dizer hoje? Porque aqui nessa leitura ele diz assim, ó, eu deixarei, né? Eu mandarei o meu Consolador para que vos acompanhe e que fique com vocês, né? Seria o Espírito da Verdade, ele vai ensinar vocês a como procederem, né? E nós temos nos livros de Kardec muitas passagens que foram psicografadas, né? Que foram escritas pelo Espírito da Verdade, nos explicando como nos portar, como viver, né? Nos explicando sobre reencarnação, o que a gente precisa fazer de certo, o que a gente não pode fazer para que as coisas realmente funcionem de uma maneira perfeita para o mundo, né? Para o universo, para as pessoas, né? E aqui também ele falou assim, que quando nós emanamos amor, né? Que ele emanando amor pelos discípulos, né? Que ele colocava os discípulos como um exemplo, né? Serve para todos nós o que ele estava falando, né? Ele falava para os discípulos, mas o que ele falava para os discípulos, ele deixou escrito para que nós soubéssemos, né? Então ele falou para nós, que se nós emanarmos o amor, se nós acreditarmos nele, se nós confiarmos, né, que Deus é maravilhoso, é abençoado, que tudo que ele quer é o melhor para nós, nós vamos criar uma realidade perfeita para este planeta, né? Nós vamos ter tudo aquilo que nós acreditamos que seja bom para nós através dos nossos pensamentos, através da nossa criação. E não tá difícil de entender, gente. É só prestar atenção no que foi escrito e tentar entender o que ele quis dizer com aquelas palavras. Ah, mas por que ele usava essas palavras tão difíceis para a época, né? Ele usava essas palavras porque nós, encarnados naquele período, não estávamos prontos para entender o que ele queria dizer. As palavras que ele usou lá naquela época era justamente para que hoje
a gente conseguisse ler e entender. Porque nós, enquanto estávamos encarnados aquele período de imaturidade, né? Nós não conseguiríamos entender o que ele queria dizer. E aí ele fala para os apóstolos, né? Que eles, sim, que eles conseguiam entender, que eles tinham condição de entender. Porque eles já eram espíritos mais evoluídos para a época. Eles já eram espíritos mais evoluídos para a época. Então, eles tinham condições de entender, né? Mesmo não vendo, acreditar, né? E a grande maioria de nós que estávamos reencarnados naquele período, não víamos, não entendíamos e não acreditavam. E a maioria de nós jogou pedra na cruz, né? Ajudou a crucificar ele, porque achava que as coisas que ele falava lá naquele período eram muito malucas, né? Eram coisas sem pé nem cabeça. E que hoje, se a gente lê, né? A gente consegue entender um pouco melhor. Porque já se passaram 2022 anos desde que ele nasceu e quase 2000 anos desde que ele partiu. Então, a gente já teve muitas desencarnações e reencarnações nesse período. Sentindo na pele, né? Porque a gente, para aprender, precisa sofrer. Então, não aprende pelo amor, aprende pela dor. Então, nós já tivemos lá, vamos supor assim, no mínimo umas 20, né? Umas 15, 20 reencarnações desde lá para cá. Para poder aprender um pouquinho, né? Para poder entender o que ele queria dizer. Imagina lá, naquela época, nós ali jogando pedra na cruz, achando que eram os bambambam. Porque tá errado, porque agora eu tenho que morrer mesmo, né? E o que seria se hoje Jesus Cristo aparecesse, né? Reencarnasse na Terra hoje? O que seria? O que seria da Maria, né? Precisando da luz, aparentemente com vestes pobres, né? Mendigando, vivendo na mendigância, sem ter o que comer, pedindo auxílio. Alguém de nós colocaria Maria para dar luz dentro da nossa casa? Complicado, né? Talvez a gente até alcançasse um pratinho de comida ali no portão para eles, né? Mas botar dentro de casa para dar luz era bem difícil. É mais fácil a gente chamar a ambulância, né? Chama a ambulância, SAMU, e aí é com eles. Ó, agora leva pro hospital para dar luz lá. Né? Claro que as circunstâncias são outras, né? A gente não vive mais naquela mesma situação onde existiam várias estrebarias, tudo que era lugar tinha, né? Hoje em dia a gente já nem tem mais animais. No local que a gente vive não tem mais animais que viveriam em estrebaria. Mas ainda assim, muitas pessoas negaram, né? E hoje nós também negaríamos. Apesar de as 20, quase 20 reencarnações que tivemos, apesar de tudo que a gente já aprendeu, né, no decorrer desse período, a gente negaria. Que bom que ele não precisa reencarnar mais, né? Que bom que ele veio, tá na nossa ordem, ele, né? bota no nosso caminho pra ver se a gente ajuda. Pra ver, né, os meninos Jesus ali precisando de auxílio, pra ver se a gente vai ter peito pra ajudar. Mas hoje ele vem, né, ele está na atmosfera terrestre para ajudar o planeta na transição planetária, mas ele não necessita mais reencarnar, né? Que bom, porque senão ele ia ser crucificado de novo, ia ser jogado pedra nele de novo, né? Porque é complicado, a pessoa que vai contra o sistema, né? Ele era um revolucionário, né? Tem uns vídeos de meme lá daqueles... é um canal de comédia que eles imitam Jesus e todo mundo diz assim, cubano, não sei o que, como é que chama?
comunista. Ele é comunista, porque ele tá falando, né, que todos têm que ser iguais, Jesus você deve ia ser amar. taxado assim. Exatamente, ele ia ser taxado exatamente disso, né? Olha, como é que eu vou dividir tudo que eu tenho com qualquer um, né? Se você tem muito, você tem que dividir com seu irmão, né? Você precisa amar a todos, né? Se o seu irmão precisa, tira a veste do seu corpo e doa para ele. Então ele ia ser comunista, né? Ou coisa parecida. Então ninguém iria acolher ele tão bem com esses pensamentos, né? Hoje. Imagina naquele tempo. Nós hoje não acolheríamos ele com o amor que ele merecia ser acolhido, né? Aí a gente assiste, por exemplo, o Divaldo, né? Ele não prega, ele não diz o que as outras pessoas têm que fazer. Ele vai lá e faz. Né? Ele criou um bairro onde ele acolhe as pessoas, onde ele dá alimento, onde ele dá trabalho, ele ensina a trabalhar, ele coloca as crianças, dá remédios, dá medicação, enfim. Maternidade. Ele vai lá e faz. Porque se ele fosse bater de porta em porta pedindo para as pessoas fazerem, ele também seria taxado de louco. Então, o que Jesus deixou para nós é isso. Que a gente consiga compreender a necessidade dos nossos irmãos, que a gente consiga se ver, né, naquele irmão que necessita. Que a gente possa fazer uma coisa que é muito difícil nos dias de hoje, ver aquele irmão que está no erro e se compadecer dele. Porque quando a gente vê alguma pessoa errar, a primeira coisa que a gente faz é julgar, é querer o mal, é sentir raiva, é desejar que aquela pessoa se dê mal, né? Ninguém precisa fazer isso, porque a própria ação dele, né, já vai trazer uma reação ruim. E quanto mais nós emanarmos coisas ruins para esses irmãos, mais a gente está lançando na atmosfera terrestre uma energia ruim. Para nós mesmos. Que acaba reverberando para nós, né? Porque afinal de contas, todos somos um só. Hoje eu falei pro Ernesto, tudo que a gente planta, a gente colhe. A gente plantou os negócios e tá nascendo os maracujá, já tá dando. Daí ele né? Daí eu sim, tanto quanto se tu plantar o bem, tu vai colher o bem, se tu plantar o mal, tu vai colher o mal. Ninguém vai plantar limão, né? E colher morango. Não tem. Sim. A semente vai frutificar aquilo que tu plantou. E a lei da ação e reação, ela é perfeita. Né? Não tem como tu plantar coisas ruins e colher coisas boas. Em algum momento, aquilo que tu plantou vai vir para ti. Né? Então, que a gente possa sempre plantar o máximo de coisas boas possíveis, né? Que a gente possa emanar os melhores pensamentos para tudo, né? Para qualquer situação. Eu já devo ter falado aqui sobre a situação da guerra, que ela também é responsabilidade nossa, né? Quando a gente se para assistir aquelas tristezas e aqueles horrores e ficar com raiva de um ou ficar com raiva de outro, a gente está emanando coisas ruins para as forças das trevas se utilizarem dos nossos pensamentos, né? E ter mais força e fazer mais guerra e fazer mais coisas ruins. Né? Então, se a gente não consegue pensar coisa boa, a gente pelo menos ore. Então, vamos orar. Vamos se juntar e vamos orar pelo planeta, vamos pedir, né, paz no planeta. A gente não consegue pensar, porque normalmente o bandido é o que começou a guerra, né? Normalmente a nossa visão é assim, tem bandido e mocinho, né? Sempre tem. Então a nossa visão, o pior é o que começou. Ele foi lá querer pegar as coisas que não era dele, então ele é o vilão da história. Só sabe mesmo quem é vilão, quem não é, quem tá lá, né? A nossa visão de fora, o vilão é quem tá lá tentando tirar, né? Matar as pessoas para tirar do seu lugar, do seu país. Então, aquele vilão, todo mundo emana coisas ruins para ele.
Ele já tem umas parcerias bem ruins, né? Para ele tá fazendo esse tipo de coisa, as companhias dele já não são, né, boas coisas, né? Não são espíritos de luz. Então ele já tem. Então a gente não precisa mandar mais nada. Ele não precisa de mais. Porque se a gente emanar, a gente vai fazer o quê? Fortalecer as companhias dele. E eles vão ficar mais fortes para que ele faça mais coisas ruins. E assim pro outro lado também, né? Porque se aceitou a guerra, de alguma forma, também está conectado com algumas forças das trevas, né? E nesse meio de tudo estão os supostos inocentes, que são as pessoas que estão perdendo a vida, né? Os soldados que hoje vão para a guerra sem saber por quê. Mas como a gente sabe que através da lei da ação e reação ninguém é inocente, ninguém sofre sem ter feito alguma coisa, né? Injustamente. Nenhum de nós, nenhum ser vai passar por uma situação desnecessária na vida, né? Então, hoje são supostos inocentes que estão lá passando por aquilo ali, mas e um dia como é que foi, né? Quantas guerras o mundo já teve? Cruzadas, né? Guerras mais antigas, Guerra Santa, Inquisição, essas coisas todas. Fora as que eu não lembro. Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, enfim. E ali tivemos muitos espíritos que se compraziam com aquilo. E que hoje não mais, mas ainda assim são colocados à frente de um campo de batalha para se redimir, né, daqueles seus erros de alguma forma. Então, espiritualmente falando, de alguma forma, tudo está dentro dos conformes, né? Só que Jesus disse uma coisa muito legal lá na Bíblia. Os escândalos, né, são necessários, né? Guerra, qualquer outro tipo de escândalo. Mas ai daquele que os promover. Então, acontecer algumas guerras é necessário para que alguns espíritos se purifiquem, alguma coisa, porque está sendo feita a limpeza do planeta e coisas assim, são necessários. Mas ai daqueles que os promover, né? Que se deixar envolver numa rede de intrigas a ponto de tirar a vida dos seus irmãos, né? E fazer com que as pessoas se odeiem através de uma guerra. Porque hoje, os que estão passando por essa situação de guerra para limpar seus karmas, eles estão bem. Porque eles ainda vão ter a possibilidade de talvez reencarnar no planeta Terra. Aqueles que estão criando a guerra, que estão associados às forças das trevas, esses provavelmente já não vão ter essa mesma possibilidade. Esses provavelmente vão ser exilados em um outro planeta inferior, né? Que é o que está acontecendo neste momento. Né? A limpeza do planeta Terra, né? Os desencarnes em massa. Pandemia, guerra. Tudo previsto, né? Para quando o Apocalipse, né? Que as pessoas compreendem o Apocalipse da Bíblia dessa forma, que o planeta vai se apagar, vai queimar, né? Não é bem assim, né? Ele vai ter o fim de um ciclo, né? O fim de expiação e provas, e vai entrar em um planeta de regeneração, onde nada dessas coisas que ocorrem vão ser aceitas mais, né? O planeta está progredindo, então nós precisamos progredir para poder acompanhar o crescimento dele. E que bom que de alguma forma a gente consiga estudar sobre esses assuntos, né? Compreender, ter algumas pessoas que se esforçam para nos ensinar, né? Tem tantas pessoas, tantos espíritos abençoados aí que hoje em dia utilizam das redes sociais, utilizam do YouTube, né, Facebook e essas outras redes sociais para tentar nos alertar, para fazer a gente entender o que a gente realmente veio fazer aqui nesse planeta. Por que nós estamos aqui justamente hoje, nesse momento de transição? Né? O que a gente está
fazendo aqui? A gente tá aqui por acaso? A gente pediu para estar aqui? A gente achou que poderia fazer alguma coisa boa nesse momento? Provavelmente, né? Então não foi por acaso que a gente está aqui. Então a gente precisa saber exatamente o que é que a gente precisa fazer para ajudar nesse momento. Compartilhei um negócio no Face esses dias que era sobre um livro e falava sobre Madu. Pelo que eu entendi, que foi no começo da pandemia que eu compartilhei, o livro foi escrito em 2014 e falava sobre a pandemia de 2020 e sobre algumas coisas que iriam acontecer no mundo. Foi escrito por uma extraterrestre, o livro. Eu até pesquisei e já achei para comprar. E aí ele falava que as pessoas que iriam sair lesas da pandemia são pessoas que têm a possibilidade de fazer alguma coisa melhor pelo mundo, ajudar o próximo, coisas assim, sabe? Que realmente é o que está acontecendo. São pessoas que irão fazer a diferença. Pelo menos deveriam, né? Pelo menos é para isso que a gente não desencarnou. Sim, mas pandemia, tu vê, o livro né? foi escrito em 2014, falando sobre a pandemia. Na verdade, do ano é 2020, não sei o que, da pandemia. A extraterrestre Sheliana, que trabalha com a Mônica de Medeiros, né? Que ela faz canalizações, ela também há muitos anos vem falando sobre, né? Vem avisando sobre esse momento da transição, sobre pandemia, sobre uma transição planetária, vai ser uma limpeza no as planeta. dificuldades todas, né? Que a gente iria passar nesse momento. Alertando dentro do possível que eles podem alertar, porque ninguém pode estar prevendo o futuro e interferindo nas nossas atitudes, né? Eles podem alertar dentro do possível o que eles conseguem alertar. E ela vem falando também sobre isso há muito tempo, né? De alguma forma, os nossos mentores também vêm, né? Amanhecer de uma Nova Era, fala sobre isso, esse livro, sobre a transição planetária, sobre o esvaziamento dos umbrais, né? Todas as coisas que estão acontecendo hoje. Só que a gente, às vezes, fica meio lerdinho, né? Custa para entender, custa para perceber as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E principalmente a gente cai numa zona de conforto, né? De não querer fazer nada, porque dá muito trabalho fazer, né? Ah, mas o que eu tenho que fazer para ajudar? Gente, orar é uma grande coisa. A gente orar pelo planeta é uma grande coisa. A gente, antes de dormir, né? Eu não tô falando assim, ai, santa, faz todo dia, não. Tem dias que eu caio desmaiada na cama. Não lembro, não consigo nem... Oh, Senhor, meu Deus, né? Obrigado, Jesus, quando eu vejo a dormir. Não é fácil. A gente pensa assim, tá falando porque é fácil, porque é fácil. Não, gente, não é fácil. A gente precisa ter o mínimo esforço para modificar as nossas tendências, né? Então, fazer uma oração e se colocar à disposição dos nossos irmãos extraterrestres que estão rondando o planeta para ajudar nessa transição, né? Se colocar à disposição dos nossos mentores para que eles possam usar o nosso ectoplasma para poder auxiliar no esvaziamento dos umbrais, né? Para que as forças de luz consigam, né, fazer o trabalho, é uma ajuda e tanto. E não nos custa nada. A gente faz dormindo. Né? E nem lembra. Às vezes a gente acorda meio cansadinho, né? Às vezes a gente acorda com um pouco de dor nos ombros, um pouco de dor nas costas, assim, meio pesado. Mas não sei de nada, não sonhei nada. Não lembro, mas o corpo às vezes acontece de acordar meio pesadinho. Que é quando a gente vai trabalhar, a gente se Parece propõe que tu dormiu a noite toda torta, assim, a fazer esse auxílio. E não nos custa, porque o corpo fica ali descansando. Por mais que às vezes acorde meio dolorido, mas depois passa. Só levantar e botar os negócios no lugar que passa. Então, é uma das formas da gente ajudar nesse momento do planeta, né? A hora que for dormir, fazer aquela oraçãozinha lá, né? Conexão com o cara lá. Oi, cara, tudo bem? Agora, quiser, tá, me ajuda aí, tô aqui. E é pronto, e é isso, né? Outra coisa, modificar os nossos pensamentos durante o dia a dia, né? E tentando nos policiar, né? Isso é difícil.
tentando nos policiar. Sempre que a gente pensar alguma coisa ruim, a gente cancela, né? Alguma coisa ruim, cancela. Às vezes um evento pequeno faz com que a gente pense um turbilhão de possibilidades de coisa ruim que pode acontecer com aquilo ali, né? Às vezes, um exemplo. Se eu fizer isso, vai acontecer isso. Não, tipo, acontece alguma coisa, mas aí tu não sabe ainda o porquê que aquilo aconteceu e aí tu fica pensando. Um exemplo, o Thales não chegou, né? Não chegou ainda. Foi buscar Pietro e não chegou ainda. Eu só chamei e perguntei, tá tudo bem? Tá tudo bem. Mas se eu não chamasse e perguntasse, eu fiquei pensando, o que aconteceu? Não sei o quê, por que não veio? Pode ter sido isso, pode ter sido aquilo, pode ter sido aquilo outro. Tudo coisas ruins, né? Poucas vezes a gente vai pensar... pode ter passado em algum lugar com ela e ter feito alguma coisa. Poucas vezes a gente vai pensar que aquele evento, né, anormal, desencadeou em alguma coisa boa, né? Então, esse tipo de pensamento que a gente tem que cancelar. Porque a gente fica criando, né? E se a gente não cria para aquela pessoa, às vezes a gente larga no universo aquele pensamento e cria para outra. E daí ele é captado, né? E vai acontecer lá adiante. Com outra pessoa. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as coisas que a gente vai pensar. Para saber exatamente o que a gente está lançando no universo. Sim. Tá tão quietinho hoje. Pois é. Mas é uma forma de a gente ajudar, né? Também. Policiar os nossos pensamentos. Claro, as nossas atitudes nem se conta, né? Se a gente puder fazer o máximo de bem possível, é uma maravilha. Bem dizem, né? O que a mão esquerda faz, a direita não precisa saber, né? Não precisa, né? Quanto mais a gente puder fazer o bem, melhor. Quanto mais a gente puder ajudar, ótimo. Mas se a gente não puder fazer mais nada, além de orar toda noite e se pôr à disposição deles, já é um grande auxílio que a gente está fazendo, né? Para a humanidade, para o nosso planeta e para os nossos mentores que estão aí trabalhando desesperadamente, né, para melhorar o planeta para nós. Nem sei se eles vão vir falar hoje, porque eu acho que eu falei demais. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá aí me olhando tão sério. Quer perguntar, alô? Não? Se alguém quiser perguntar alguma coisa sobre a transição planetária, sobre a presença de Jesus Cristo na atmosfera terrestre, né? Aproveita, porque eu tô falando como eu mesma, mas é claro que os mentores estão aqui assessorando, né? Porque todo esse conhecimento vem deles, né? Por mais que a gente estude, busque se aprimorar, sem a presença deles, né? Aqui, as palavras não fluem tão fácil assim, né? O conhecimento vem deles. Mas que pareça que eu tô sozinha aqui, com certeza não. Né? Sempre a nossa prece de abertura é realmente uma abertura de canalização para que eles possam estar aqui conosco, né, e nos auxiliando nessas questões que sempre surgem, né, que sempre aparecem para a gente poder discutir, tá? Então, hoje a gente não vai fazer canalização, porque eles estão com muitas tarefas em todos os lugares. E já ajudaram bastante, né? Já passaram todas as informações que a gente precisava para poder trabalhar. Mas eu quero dizer para vocês que independente dos nossos irmãos estar canalizando bem ou não, eles sempre estão trabalhando conosco, né? E nos auxiliando nas explicações das leituras, né? Nas coisas que a gente estuda, né? Eles estão sempre nos trazendo todas as explicações. E é uma coisa muito interessante quando a gente consegue compreender o que Jesus Cristo quis dizer para nós quando ele esteve habitando o planeta, né? Quando a gente consegue entender um pouquinho do que ele deixou escrito, né?
se torna tão leve, né? Parece que se torna tão fácil. Coisas que parecia assim que a gente não entendia o sentido do que estava sendo dito. E hoje, quando se abre esse leque de possibilidades da gente conseguir compreender, né? Vou encerrar então com só um versículozinho aqui que diz assim: ouviste que eu vos disse, eu vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis do que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Então, quando a gente ama, né, a gente liberta, deixa partir, porque a gente sabe que vai voltar, né? E ele, conforme prometeu, está aí, né, na atmosfera do planeta, trabalhando por nós. E nós podemos contribuir com ele através das nossas orações. Ai, que Deus, né, abençoe a todos, nos conduza no caminho do amor, no caminho da prosperidade, que a gente possa compreender que nós não estamos neste planeta apenas para sofrimento, nós estamos para evolução. E que sempre através do amor é muito melhor a gente alcançar o progresso do que esperar que a dor nos faça.